sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao 5º episódio do Mandela Pod aqui na Unicamp, junto com o GGBS Excelência Preta. Eu tô muito feliz, eu vou falar isso em todos os episódios, com esse convite, me sinto muito honrada, hoje entrevistando duas pessoas importantíssimas aqui dentro da Unicamp, né? O professor Fernando Coelho, muito obrigada pelo seu aceite. Boa tarde, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Ai, prazer é meu. A Elaine Romão, né, que também tem aí uma trajetória muito significativa aqui dentro da Unicamp, então agradecer ao seu aceite, muito obrigada. Obrigada, Luísa, que agradeço o convite. Ai, fico muito feliz. É um prazer estar aqui. Então, eu gosto de fazer uma brincadeira, né? Que eu faço estilo Marília Gabriela, com todo mundo. Então, eu quero saber, Fernando por Fernando, quem é Fernando Coelho? Uma pessoa, um homem que trabalha muito, que tem muita fé naquilo que quer executar e que executa, e que é perseverante. Para além do Lattes, né? Muito além do Lattes. O Lattes é só uma etapa. Tem muita coisa por trás do Lattes. O Lattes só abre uma possibilidade de fazer coisas e de você ter reconhecimentos que permitam você entrar nos espaços. E a partir daí a gente consegue fazer muito mais coisa. Olá, eu sou Luísa Mandela e vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, retinta, estou com os cabelos de dread compridos, uso um óculos com uma armação azul. Estou com um blazer colorido, amarelo, preto, verde, azul, com uma blusa preta por baixo, 2 brincos dourados com búzios na ponta, um lindo anel branco e estou com um fundo preto. E ao meu lado esquerdo está o professor Fernando Coelho, ao meu lado direito a Elaine Romão. Então, eu vou fazer a minha audiodescrição. Meu nome é Fernando Coelho, eu sou um homem preto, que hoje, nos dias de hoje, não tem mais cabelo na cabeça, eu sou calvo, os cabelos que restam são bem brancos, eu porto um óculos, hoje eu estou usando uma camisa social amarela clara, com suspensórios de cor bege, e eu estou atrás de um painel que é vermelho. Meu nome é Elaine, eu sou uma mulher preta, retinta. Estou vestida com uma camiseta preta, um colar coral. Tenho os cabelos crespos, numa cor de um castanho claro, voltado para o loiro. Estou com um batom rosa, um brilho, né, rosa. E estou com os brincos dourados pequenos. E meu fundo, estou com um fundo estampado. Estampado. Então, vamos lá. Aí a gente pode aí ele vai falando. Então, além do Lattes, vamos voltar então a essa questão para além do currículo Lattes que você estava falando, né? Que é necessário para alcançar outros espaços, espaços de poder, decisão. Né? E como que o senhor lida com, já indo para as perguntas, né? Como que o senhor, com essa formação tão robusta, com essa trajetória acadêmica, né, que realmente muito brilhante, a gente sabe que existe também uma cobrança social, né? Por sermos pessoas negras, nós precisamos ser 3, 4, 5 vezes melhor. Sim, para estarmos nos espaços. Como o senhor, com essa trajetória acadêmica, né, como isso influencia nas suas tomadas de decisão na pró-reitoria? Bom, por partes. Então, voltando lá à conversa que a gente estava tendo com o Lattes na verdade, é uma forma de você não só registrar o volume de trabalhos que você faz durante a sua carreira acadêmica, mas o Lattes também é um instrumento de qualificação. Sim. Por que ele é um instrumento de qualificação? Quando você entra nos espaços e você tem opiniões que não sejam opiniões hegemônicas, é muito comum, a primeira coisa que as pessoas fazem é olhar quem é você e vão olhar o seu currículo acadêmico. Se seu currículo acadêmico é um currículo acadêmico, digamos assim, reconhecido, e as pessoas conseguem enxergar naquele indivíduo, naquela pessoa, algo que parece comigo, essa pessoa já é ouvida com um pouquinho mais de atenção. Então, ter uma dedicação acadêmica, ela não é só por conta dos interesses pessoais, porque eu gosto muito do que eu faço, mas também é uma forma de se qualificar.
E é importante qualificar porque, na verdade, como homem negro, eu sou muito raro, e isso é uma coisa que me deixa muito triste até hoje, nos ambientes pelos quais eu trafego. Os ambientes são ambientes de ciência dura, eles são hoje mais do que no passado, a gente consegue ter alunos negros e pesquisadores negros, mas quando eu comecei, eu era talvez o único, ou um dos únicos. Aqui na universidade, por exemplo, no estudo de Química, onde eu sou originário, Sim. Antes de mim só tinha um professor negro, que foi contratado no início da década de 60, e eu, o segundo negro que chegou na universidade, foi contratado na década de 90. Então, existe uma diferença muito grande dos tempos de contratação. Então, fazer o trabalho, se qualificar academicamente, é uma forma também de você agora ocupar os espaços e, obviamente, a partir do momento que a gente ocupa os espaços, a gente não esquece as nossas origens. E a gente vai abrindo os espaços para outras pessoas que vêm atrás da gente, até mesmo servindo como referência. Na verdade, em nenhum momento eu vou dizer que eu represento ou que eu estou falando por uma comunidade, não é isso. É o fato de você realmente ter certeza de que, pela sua qualificação acadêmica e pela sua cor, você representa um exemplo. E esse exemplo abre a perspectiva de outras pessoas que estão atrás da gente, que querem seguir a trajetória e que sabem que a trajetória pode ser complexa, elas abrem um caminho e vê, bom, se ele conseguiu, eu também posso. Então, isso é realmente muito importante. Então, eu vejo que a qualificação acadêmica também ajuda muito nisso. E, obviamente, a qualificação acadêmica também ajuda a gente a chegar a cargos de comando na universidade. Não é só isso, mas isso também. E estando, né, um professor negro com a sua qualificação, estando em cargos de poder e decisão, pode fazer muito mais. Sim. Né, pelos estudantes negros dessa universidade, pelos estudantes que, às vezes, não têm acessos, né, e oportunidades outras que, de repente, com a sua chegada, eles possam passar a ter. Então, é muito importante, realmente, quando a gente fala em representatividade, né, a gente não está falando de representação, porque existe uma diferença. Sim, de representação e representatividade. Né? Representação é colocar uma pessoa negra naquele espaço e ela não ter poder nenhum de decisão. Exatamente. Ela está ali para falar que tem uma pessoa negra e ela não decide nada. Agora, quando tem uma pessoa negra com a caneta e com possibilidades, isso é de extrema importância. Então, primeiro, também parabenizar pelo seu trabalho, que foi muito bem referendado. A Patrícia falou, assim, maravilhas, né, de como o seu trabalho movimenta a universidade, onde Sim. o senhor pisa, o movimento chega, né, e eu já me identifiquei, porque eu também sou dessa, né? Onde eu piso vem o movimento, e a gente está aqui para movimentar. Né? Sim, então, eu queria que o senhor falasse mais do seu trabalho lá, como que funciona esse trabalho na Pró-Reitoria. Tá. Bom, vamos por parte. Porque, na verdade, o que acontece é assim, o trabalho na Pró-Reitoria de Extensão, e quando me foi entregue essa proposta pelo professor Tom Zé, a proposta era de que a universidade tinha como uma das principais tarefas dela estar mais presente na comunidade externa. A nossa universidade é uma universidade que, como várias outras universidades do país, elas são um pouco centradas nelas mesmas e elas têm pouca interação com a sociedade de maneira geral. Então, ele me entregou essa tarefa dizendo que a gente tem que trabalhar no sentido de aumentar essa interação com diferentes setores da sociedade. E foi o que a gente foi fazer. Numa velocidade, porque, na verdade, a gente gosta muito de trabalhar, então o trabalho é muito veloz. A gente realmente tem que vencer vários desafios que são apresentados no nosso dia a dia, mas a ideia realmente foi exatamente trabalhar nessa direção. E aí a gente, na verdade, fez um trabalho que vai para dentro da casa, porque a partir do momento que a gente tinha uma demanda específica para incluir a extensão nos currículos de graduação, a gente foi fazer um trabalho para dentro de casa, junto com outros parceiros, sobretudo a Pró-Reitoria de Graduação, e fazer um trabalho para fora de casa. Aí, quando a gente está falando para fora de casa, eu estou falando na conversa com assentamentos, eu estou falando a conversa com prefeituras municipais, eu estou falando a conversa com câmaras legislativas, eu estou falando conversas com pessoas que olham fundações ou estão na frente de ministérios, eu estou falando conversa com outros órgãos de representação, com outros órgãos que discutem política no país. Então, ao longo desses 3 anos e um pouquinho, nós abrimos muito a janela da universidade para todos esses contatos. Hoje eu tenho certeza que a universidade é muito mais vista do que ela era vista no passado recente.
A gente fez realmente um trabalho que mostrou a potencialidade que a Universidade de Campinas tem para fazer essas interações com a comunidade. E eu fico também muito, muito contente porque eu estava no início do trabalho quando se começou toda a discussão de cotas na universidade. Eu participei muito depois, no momento em que a gente começou a implementar e a operacionalizar isso. Participei das comissões, da organização das comissões de heteroidentificação, houve muita, digamos, disputa interna na universidade, mas o resultado final disso é que hoje a gente tem uma inserção que eu considero que é vitoriosa, porque a gente tem hoje um grupo bastante significativo de alunos pretos e pardos na nossa universidade, e o que eu mais gosto de tudo isso é que eles não deixam nada a dever em termos de qualificação profissional e em termos de capacidade intelectual. Então isso ao longo do tempo joga também aquele mito de que não, as pessoas são menos capacitadas. Isso não é verdade. A única coisa que falta é oportunidade. Se você dá oportunidade, você vai ver que você tem talentos absolutamente fantásticos em todos os meios, e aí especificamente na comunidade preta e parda, que eu vou chamar a atenção para mim e para todos nós. Não é? Então, isso é realmente muito legal. Então, todos esses movimentos, mais os movimentos que a gente tem feito na pró-reitoria, pensando na extensão e pensando na comunidade externa, hoje a gente está, na verdade, com resultados que são muito interessantes, porque a universidade vem sendo cada vez mais chamada para participar de eventos, para participar de comissões, para participar de muitas coisas. O que eu acho que é realmente importante? A gente, na verdade, retoma uma coisa que a Universidade de Campinas, no passado recente, teve muito, que é o protagonismo político, quer dizer, estar no centro das decisões ou estar em locais que permitam que a decisão pudesse ser trabalhada. Então, na verdade, dando contribuições. Isso aí existe, mas isso foi, ao longo do tempo, um pouquinho, digamos assim, diminuiu. E hoje a gente está retomando isso com muita força. Por exemplo, na próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, a gente tem uma conversa que vai envolver 5 ministérios, um grupo bastante grande de pró-reitores do Brasil todo, discutindo o quê? A possibilidade das universidades públicas do Brasil, incluindo o Unicamp, participar mais ativamente na qualificação, por exemplo, de todas as atividades que acontecem no campo no Brasil. Então, é alguma coisa assim que eu considero que é bastante significativa e mostra a potencialidade de uma universidade pública e o que uma universidade pública pode fazer para o seu conjunto. E uma coisa que eu acho que é extremamente importante deixar claro, em nenhum momento a gente perdeu qualidade, em nenhum momento a gente perdeu excelência. Pelo contrário, a gente fica melhor ainda a partir do momento que a gente faz essas interações. Então é mais ou menos isso aí que eu teria a conversar nesse primeiro momento. Gente, fala como se fosse pouco, né? Não é isso aí que eu teria a conversar, tipo assim. Nossa, maravilhoso trabalho, né? Agora indo para a Elaine. Elaine por Elaine, por favor. Quem é Elaine Romão? Elaine Romão é uma mulher preta, batalhadora, mãe, apaixonada pela maternidade e que não desiste. Eu não desisto. Vou atrás dos meus sonhos, dos objetivos. A gente tropeça, mas cai e levanta. Essa é a Elaine. Aí eu lembrei de Maya Angelou, né? Ainda assim eu me levanto. Ainda esse poema da Maya Angelou. Sim, sim. Ainda assim eu me levanto, Sim, né? Exatamente. E eu gosto quando você fala, não, eu não desisto. Né? Porque realmente tem horas que dá vontade de falar assim, chega, Sim. eu vou vender miçanga. Sim. Eu já tive essa vontade. Sim. Confesso, chega, não quero mais saber. É. Quero mais, eu vou vender miçanga na praia. Mas eu não sei fazer miçanga, pra começar. Primeiramente, eu não sei fazer miçanga. Péssima, não tem coordenação motora. Mas assim, brincadeiras à parte, às vezes dá vontade de desistir mesmo, porque é difícil. Né? A gente não pode romantizar, falar que, ai, que lindo, ai, é tudo lindo. Não é. Não é. E ainda mais falando de vocês dois, que estão num espaço acadêmico, num espaço que foi dito para nós, que não foi feito para nós. Sim. Na verdade, a verdade é essa. Sim. Falam que a universidade ela não foi feita para pessoas pretas. Sim. E aí, quando o professor fala, não, as pessoas que entraram por cotas têm um desempenho excelente, isso já foi provado. Né? Então, não tem mais não teria mais o que provar. Sim. Porém, nós temos que diariamente provar algo, que somos competentes, que somos capazes. Abrir e falar primeiro do nosso currículo para depois a gente falar do que a gente veio fazer. Né? Exatamente isso. E falando com você, né, que passou aqui por diversos
setores importantes dentro da Unicamp, né? Setores, já teve cargo, né? Então, setores de tomada de decisão, você é da área financeira, hoje já está na área patrimonial, não é isso? Eu queria ouvir isso de você, né? Você disse para mim que você trabalhou em vários setores aqui dentro da Unicamp e sempre foi a única negra desse espaço. Exato. Né? E como que é para você passar por esses espaços, né, de poder, de decisão e ser sempre a única negra nesses espaços? Luísa, é triste, né? Acho que essa é a palavra principal. É triste porque a gente não encontra, né, a parceria, você não encontra alguém que você vai olhar e vai falar, poxa, estamos juntos aqui. Não, você está sozinha e a gente tem que ser sozinha e vencer sozinha. Porque quando você não tem outros negros mesmo, que é o que a gente está colocando aqui, nós somos o foco, né? Onde quer que a gente esteja. Então, qualquer coisa que acontecer, nossa, será que não foi a fulana? Sempre tem essa conversa. Aconteceu algum problema, a primeira pessoa que vai ser apontada é aquela pessoa negra. Sumiu alguma coisa no departamento, qual é a primeira pessoa que eles vão pensar? É automático, né? Então, isso é muito triste quando a gente não tem mais negros. E eu venho com isso desde sempre, né? Eu estudei, tive o privilégio, vou colocar bem essa palavra, de estudar numa escola boa, aqui em Campinas, não sei se todo mundo conhece, tem a Fundação Bradesco, que é uma escola muito boa, né? Eu comecei no estado e eu tinha uma tia que trabalhava na Fundação Bradesco, porque lá só entram filhos de funcionários, né? Isso. E a minha tia, solteira, pegou e falou, não, vou colocar minha sobrinha aqui, e eu entrei. E lá eu entrei no básico, né, que hoje é o 4º ano, enfim, mudou tanto, né? Mas na época eu entrei na 4ª série. E lá eu fui até o colégio técnico, eu terminei o colégio técnico lá. Sempre fui a única negra na sala. E eu sempre, desde que eu entrei, eu falei, não, eu sempre gostei de estudar, mas eu me via na necessidade de ser a boa aluna como todos os outros. Só que eu sempre tinha que ser a melhor, né? E isso eu mesma criei dentro de mim. E isso eu levei para minha vida. Então, eu fui uma ótima aluna, graças a Deus tive bons relacionamentos lá. Terminei meu colégio técnico, fui para a faculdade, cursei, fiz uma faculdade particular, não fiz uma pública, infelizmente. Na época, realmente eu tive esse ensinamento que eu não era capaz de uma escola pública e era o meu sonho. Mas eu também era a única pessoa na época da família que estava cursando a faculdade, né? Porque eu venho de uma família negra. E os negros, infelizmente, né, as oportunidades são menores. Então, da minha família, eu era a única que estava chegando naquele momento à faculdade. E eu entrei numa faculdade particular e única também. Eu fiz PUC aqui em Campinas e eu era a única da sala. Eu me formei sendo a única. E da mesma forma, eu mesma me cobrava de ser a melhor aluna. Eu trabalhava, na época eu já trabalhava na Unicamp aqui como contratada, e estudava à noite na PUC. Então, eu saía daqui e já ia para a PUC. E era uma dinâmica louca, né? Porque você trabalhar, estudar, e enfim. E eu fazia isso, assim, desgastadamente todos os dias. Então, essa foi a minha trajetória de sempre estar sozinha. Então, sempre sozinha. E, a partir daí, consegui bons empregos, né? Consegui meu primeiro emprego bom mesmo. Eu entrei na Singer, na multinacional. E eu trabalhava na área de tecnologia, porque eu fiz colégio técnico de processamento de dados. Então, eu entrei na área central de processamento de dados da Singer. E eu era a única menina preta no setor todo. E né, eu trabalhava só com homens. Então, ali já se começou uma situação que, para mim, foi diferente. Aí eu comecei a enxergar o que estava acontecendo comigo. Eu falei, poxa, só eu aqui, né? E aí você começa a perceber o quanto... Porque enquanto você está na escola, eu era sozinha, mas a gente tem aquela coisa de amigos, você não percebe muito, né? Mas quando eu caí no ambiente de trabalho, eu falei, opa, alguma coisa aqui tá estranha. E desde então, ali na Singer, eu entrei como estagiária, fui efetivada, fiquei na Singer também muito tempo. E sempre trabalhando em áreas importantes. Lá eu entrei na área financeira, foi até por isso que eu escolhi a faculdade de administração. E eu trabalhava com a diretoria, né? Na área financeira sempre é ligado com
alto escalão das empresas. E eu era a única. E de lá eu saí, fui para banco, trabalhei, hoje é a Santander, mas eu trabalhei no antigo Banco Real. Eu era analista de crédito lá, eu cheguei ao nível máximo do cargo, também sempre a única negra. E sempre a pessoa... eu nunca ninguém falou assim, a Elaine não é boa. Eu sempre me cobrava, e isso sempre. E desde então, saí do banco, vim para a universidade, prestei concurso, trabalhei na Funcamp. Na Funcamp, quando eu trabalhei na área de auditoria, também a única negra lá, trabalhava com auditoria de convênios, uma atividade bastante importante, né? E então, também só eu de negra. De lá, prestei o concurso, entrei na universidade, na Unicamp, fui trabalhar na DGA, que é a Diretoria Geral de Administração, o órgão central da universidade, e fui trabalhar na área de liquidação de despesas. Então, eu trabalhava com pagamento e análise fiscal, pagamento de impostos da universidade. Também, eu era a única negra nisso. E desde então estou aí. Fui trabalhar na FOP em Piracicaba, também na área financeira, junto com a diretoria. Então, eu sempre estive em pontos ligados à gestão da universidade, né? Atualmente, eu estou no Instituto de Física, também na área financeira, financeiro e patrimônio, que também é ligado com gestão, com a área de gestão, né? Trabalhei um período como gestora da área de compras mesmo, do financeiro, mas atualmente estou aí desbravando uma nova oportunidade na área de patrimônio, que é um desafio para a faculdade, também área patrimonial, né? E também estou lá, a única negra nesse setor, e desbravando. Por isso que eu falo que eu não desisto, apesar de tantos percalços que a gente passa, porque essa minha trajetória teve altos e baixos, mas eu nunca desisti do meu sonho. Eu ainda quero chegar lá, eu quero estudar mais, né? Atualmente não estou estudando, meu filho é pequeno ainda, sou mãe solo, tenho esse desafio também. Sim. Sou uma mulher preta, mãe sozinha, né? Então eu cuido, só eu e meu filho. E então a gente tenta de todas as formas agregar mais coisas na minha vida. Eu nunca desisto. Atualmente eu estudo, voltei a estudar línguas, que eu consegui um pouquinho de tempo. Ah, que bacana. E é isso, não quero desistir. Eu ainda tenho muita coisa para conseguir, eu tenho muito sonho dentro de mim. E uma das coisas é isso, é não parar, né? Não parar, não desistir de nada. Sem dúvida nenhuma. Mas você vai falando, né, dessa questão da eu me cobro. Não é sua essa autocobrança. Não vem de você. Ela vem do racismo. Do racismo, sim. Porque nós fomos criados para sermos 3 vezes melhor. Isso foi inculcado, né, na gente. Você precisa estudar mais. Mais do que quem? Você precisa ser melhor do que quem? Eu tinha que ser tão boa quanto todo mundo ali, né? E até melhor, essa é a verdade. Sim, melhor. Porque eu sempre quis ser melhor. Eu sempre estive ali na média acima. E isso, você falou um ponto que realmente, com o tempo, isso traz acho que vou colocar a palavra um cansaço. Sim. Porque eu tô sempre alerta. Eu não consigo falar assim, nossa, eu vou sentar aqui e vou aprender essa coisa com calma. Não. Eu preciso sempre aprender antes de todo mundo que tá ali comigo. Porque eu sou a única preta que tá ali. Então a Elaine não pode falhar. Então eu tô sempre querendo estar à frente. E isso é desgastante. Sim. Porque chega uma hora que a gente cansa. Quando você iniciou a conversa, que você falou, nossa, tem hora que a gente quer abandonar tudo. E é mesmo. Sim. Porque cansa. É cansativo. Tem hora que você fala, nossa, eu preciso dar um respiro. Mas a gente não tem esse tempo. Que se eu respirar, alguém vem e toma meu caminho, né? E por que isso acontece? Por que eu não posso caminhar como todas as outras pessoas, né? E é cansativo mesmo, essa cobrança que você falou. Vem da sociedade, a gente traz, né? Eu trago comigo desde pequena, por quê? Sim. Por causa disso, eu não queria falhar para minha família, aí eu não quero falhar para a sociedade, não quero falhar para o meu trabalho. E aí? E pra você? Imagina, se falhar para mim, eu morro, né? E não pode. Que horas que você se humaniza? Que horas que você se humaniza? Que horas que a gente se humaniza? Sim. Isso eu tô levando pra terapia. Porque a gente não pode esperar de uma sociedade que escravizou, né? Que a gente teve um período
brutal na nossa história, que a gente não pode deixar de considerar isso, que nós somos herança de um passado escravocrata, extremamente de quase 400 anos de violências. Uhum. A gente não pode esperar a humanidade do outro. A gente é que tem que se humanizar, mas é um processo. Concordam? Sim, é um processo. Né? Da gente entender que, não, peraí, eu sou humano também. Sim. Eu não sou uma máquina de trabalhar. Eu não sou uma máquina de estudar. Eu quero hoje não fazer nada. A gente tem esse direito. Direito ao ócio. O ócio é muito bom. Claro que é. O senhor tem esse ócio? Me conta, com esse látis desse tamanho, me conta. Não tem tanto ócio não, porque o ócio a gente tem alguma coisa para ler, tem alguma coisa adicional para fazer, que a gente na verdade também tem esses mecanismos de cobrança que passam o tempo todo. Então, o ócio é complicado, viu, de conseguir isso. Por exemplo, com a minha esposa a gente está sempre discutindo. E, obviamente, ela está sempre dizendo, você trabalha demais, você trabalha demais. Vamos parar. Você parou, mas você está olhando o celular. Então, é realmente alguma coisa que tem realmente uma cobrança que automaticamente você está sempre ligado nela, né? E isso é realmente uma coisa que desgasta, né? Essa sensação de você estar cansado é realmente presente em todo o tempo. E, obviamente, também é a sensação que eu acho que você descreveu muito bem, que é aquele lance do estar sozinho. É impressionante, isso é uma coisa que você está o tempo todo só. Você entra, às vezes, em alguns ambientes que você está só e você é alvo de olhares, não é? Sim, exatamente. E isso é uma coisa realmente extremamente complicada. E às vezes você fala com as pessoas você está exagerando. Não, você não está exagerando, não. É que você não está na minha pele. Se você estivesse na minha pele, você entenderia perfeitamente que olhar é esse, aquele olhar que você está fazendo o que aqui, sabe? Então, é realmente um negócio muito complicado. Mas a gente tem que estar o tempo todo alerta e o tempo todo lutando, porque eu acho que é um processo lento, infelizmente é um processo que está ligado a uma série de outras coisas, mas que a gente precisa o tempo todo estar combatendo e ocupando os espaços que nos é de direito. Que nos é direito. A gente tem competência e não tem por que não ter os espaços e ocupar os espaços. E ter decisões que eu acho que em alguns momentos são mais humanizadas. Sim. Sobretudo porque que eu acho que a gente, como numa posição que ao longo do tempo foi sempre uma posição de se manter como subalterno, eu acho que a gente tem uma empatia muito maior e consegue, na verdade, se colocar no lugar do outro. E quando você se coloca no lugar do outro, eu acredito que as soluções que você consegue chegar são soluções que pensam, que levam em consideração as outras pessoas. Não é alguma coisa que você está... Não, eu sei a palavra, eu tenho a palavra e vamos fazer desse jeito. Não, eu acho que eu estou olhando o outro, consigo me colocar na dor do outro e a partir daí as coisas ficam mais... Você aumenta a sua sensibilidade como gestor e aumenta a sua sensibilidade, obviamente, para tomar decisões. Né? Sim. Acho que isso é fundamental. É fundamental a empatia, né? Isso. Eu costumo dizer isso, a empatia não se vende, a empatia não se constrói, ou você tem ou você não tem. Exatamente. E nem todo mundo tem, e eu acho que é uma característica principal de um gestor, deveria ser. Sim. Né? De um líder, um gestor. Ser empático. Como que você tem um cargo de liderança e você não é empático? Se você não é empático. Sabe o que eu acho, Júlia? É Júlia, né? Luísa, desculpe. Sabe o que eu acho, Luísa? É porque isso é muito comum com as pessoas, elas esquecem a origem. Da onde eu venho. Eu tenho, na verdade, na universidade, muita gente que tem trajetórias. Eu não vou falar do aspecto de cor, mas vou falar do aspecto relacionado à renda. Sim. Muitas pessoas que têm trajetórias que saíram de famílias que eram famílias pobres, que eram famílias que eram, por exemplo, agricultores, ou a mãe e o pai eram pessoas que faziam trabalho para fora, costuravam, e que, na verdade, tiveram também, mantendo as devidas proporções, caminhos difíceis. Sim. E ocupam posições que elas não conseguem se ver no lugar de onde elas saíram. E aí existe um processo natural de negação, e aí eu nunca consigo me colocar no lugar do outro, porque eu simplesmente me esqueci de onde eu saí. Eu acho que a gente tem que ficar sempre fazendo essa autocensura de dizer, o caminho foi trilhado, mas eu saí de lá de trás, e eu tenho, na verdade, que ficar atento a isso, porque isso me humaniza, e a partir do momento que eu sou humanizado, eu consigo, na verdade, entender a sua dor, e eu consigo me colocar no teu lugar, e quando eu me coloco no teu lugar, eu acho que a gente consegue ter soluções que são mais humanas e que a gente para de fazer assédio, a gente para de querer achar que é melhor que o outro. Sabe, eu acho que tem muito isso, das pessoas esquecerem a origem. Isso é, no meu entender, muito ruim.
Exatamente, professor, concordo plenamente. E isso a gente vê claramente, né? Assim, falando aqui no nosso ambiente que a gente está, né? É muito nítido isso, né? Eu penso muito, hoje até por conta do meu filho, né? Eu tenho um homem preto que eu tenho que criar, né? Então eu fico pensando, como que eu vou criar esse menino para o mundo? Exato. Como que eu vou mostrar para ele que ele é um homem preto, né? E não é um homem, porque a gente fala de um homem, tá, é um homem, qualquer homem. Não, ele é um homem preto, né? Então eu fico pensando, como trazer isso, como colocar, e como o senhor falou, como não deixar ele esquecer da onde ele veio e que ele pode ir para onde ele quiser. Exatamente. Porque as barreiras existem, Sim, né? sim. Essa questão da solitude que eu vivi na escola, gente, tem tanto tempo que eu passei por isso, né? O meu filho praticamente vive a mesma coisa. Exatamente. Sim, ele não está numa escola melhor, ele está numa escola pública, que é aqui dentro da universidade, mas vamos dizer que é uma escola pública diferenciada. Sim. E que ele... São poucas crianças negras que tem ali, por quê? Porque nós temos poucos funcionários negros que deixam os filhos ali. Né? Não são todos os funcionários negros que deixam. Então, assim, o meu filho já vem com isso, já. Eu levo ele nas festinhas de escola, ele é a única criança negra. E é o que o senhor falou, a gente frequenta qualquer espaço, né? Hoje, a gente tem uma condição de estar em lugares ao qual, na época, meu pai e minha mãe não estavam. Então, eu levo meu filho para brincar num parque diferente em São Paulo. Na maioria das vezes, só temos eu e ele de negros. Raramente tem mais crianças negras naquele espaço. Então, isso é triste, né? É ruim. E passa o tempo, porque pensa, eu tô com 49 anos hoje, e meu filho com 8, quanto tempo já se passou? Eu já vivia isso e continua. Então, o processo está muito lento. E essa questão das pessoas não se colocarem, não terem simpatia, existe porque as pessoas ainda são maldosas quando vão olhar. Meu filho já sofreu preconceito de chegar num buffet e não deixarem ele brincar. Ele é o único que não deixou brincar. E eu fui perguntar para a moça falou, porque ele não tem altura. Mas todas as crianças da sala dele têm a mesma altura. Eu falei, mas por que todos os outros amiguinhos têm a mesma altura? Por que ele não pode? Eles não souberam me dizer. Então, é nessas minúcias, né, que a gente percebe. E aí a gente fala, por que essa pessoa não se coloca, que nem o senhor falou? Não se colocou no meu lugar para pensar, poxa, né, é uma criança. Não se coloca. Não vai olhar para esse lado. Exatamente. Né? E infelizmente é essa a realidade que a gente vive. E ainda mais quando vai se tratar da pele preta. Né? Aí a empatia zero, praticamente. Sim. Até porque nós fomos desumanizados nesse processo. Histórico. Continuamos a ser desumanizados. E o que a gente quer é, primeiro, essa questão de somos também pessoas que podemos errar, somos pessoas também que merecemos outra chance, né? Ou deveríamos ser, como qualquer ser humano, né? Não é papo de consciência humana, não é isso, mas é da gente se humanizar. E é muito triste a gente saber que crianças, né? Que o seu filho, que a minha filha, ainda, porque eu tenho que ressaltar o ainda, porque, né? Ainda sofrem racismo. E a gente ainda tem que parar e explicar para os nossos filhos que o que eles estão vivendo é por conta da cor da pele. Que eles não podem simplesmente ser crianças, como todas as outras. Brincar, né? Se divertir, ter amigos, né? Até porque isso influencia até em ter amigos. Né? Essa solidão, ela começa na infância, né? Tem crianças que são isoladas, porque elas são negras. Então, o racismo ele é muito presente. Na escola, que geralmente, já saiu a pesquisa do Instituto Peregun, né, que 64% das pessoas reconheceram que o racismo começa na escola. Né? E o que a gente faz com isso? Né? Que escola também é essa? Que continua a ser esse espaço, né, que a criança tem o seu primeiro contato com o racismo. Então, a gente ainda tem muito que avançar. Eu reconheço avanços. Ter um pró-reitor de extensão negro, ter uma mulher negra em espaços de poder,
os 2 dentro da Unicamp, que é uma universidade renomada. É um avanço? Sim. Mas a gente precisa mais. Sim, sem dúvida. Porque ser o único, a gente também tá cansado. Porque é um fardo também ser o único, né? Sim. A gente quer mais gente, não é? Mais gente. Sim. Mais gente, você falou tudo. Isso, na verdade, concordo plenamente com você, que é um fardo. E realmente, às vezes é um negócio que você fica falando, puxa, novamente eu estou sozinho. E novamente eu estou sozinho. É um negócio realmente meio complicado. E, sobretudo, num país... na verdade, o Brasil é um país muito... Né? Num país que consegue fazer um movimento de transformar 54% da população em minoria. Quer dizer, nós não somos minoria, me desculpe, nós não somos, mas esse processo todo é tratado como se você tivesse como minoria, mas não é. Então, é realmente um negócio, é um processo muito duro, e é um processo que a gente acha que a gente está avançando, mas aí vem o retrocesso. E aí a gente volta muitos passos para trás. Perfeito. E aí você tem que continuar trabalhando novamente. Aí quando você acha que está caminhando para uma boa solução, vem o retrocesso. As pessoas precisam e vivem o tempo todo buscando retrocesso, porque existe uma dificuldade muito grande de dividir os espaços. Sobretudo dividir o espaço num país como o nosso, que infelizmente desde sua história sempre estabeleceu cidadãos de primeira e segunda categoria. Sim. Então, uma parte do cidadão que é a minoria é de primeira categoria, os outros cidadãos que foram escravizados, enfim, são cidadãos considerados de segunda categoria, e o tempo todo é impossível, difícil, as pessoas ficam lutando contra incluir todos os cidadãos num grande processo. E aí, na verdade, você tem falhas em pensar a cidadania no Brasil, tem uma série de problemas que advêm disso tudo, né? Sim. E é realmente tudo muito complicado, mas a gente tem que continuar lutando, batendo, quer dizer, batendo no bom sentido. Entendi, claro. Digamos, melhor dizer, lutando, porque é isso que a gente tem que avançar e abrir cada vez mais espaço para mais pessoas. O que eu acho que, na verdade, a gente está vendo hoje, a universidade tem uma densidade muito maior de alunos pretos e pardos. Sim. Ela, na verdade, hoje tem um número de alunos que está chegando, já ultrapassa 1.000 alunos, muito mais do que isso. Eu não tenho o número exato. Isso significa que, no médio prazo, a gente vai começar a ter quadros de alunos, de pessoas pretas e pardas muito qualificadas. Muito bom. E aí isso começa a realmente ocupar os espaços. O que eu temo com isso? Aumentar a tensão. Mas eu acho que isso faz parte do sistema também. Esse avanço passa obrigatoriamente por um aumento de tensão em algum momento. Sim. Né? Não existe omelete sem quebrar os ovos, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Leis vieram de lutas. Exatamente. Se a gente está aqui é porque muita luta foi travada. A gente está aqui sentado, então a gente não pode temer realmente tensões, porque tensões são necessárias. Exatamente. E assim, falando em tensões, né? Eu vou fazer uma pergunta, é uma provocação, mas é uma provocação boa, no sentido, mas vai ser para os dois, tá? Os dois vão responder a mesma pergunta que eu vou fazer. O que você acredita que seja necessário fazer para a mudança desse cenário, né? De vocês serem os únicos em espaços de poder e decisão aqui dentro? Quem começa? Você quer começar? Deixa eu falar para o professor. Eu acho que o processo já está acontecendo, no sentido de que eu acabei de falar que a gente tem aumentado consideravelmente a densidade de alunos pretos e pardos que começam a se qualificar. Esse é um processo que não é exclusivo da Universidade de Campinas, é um processo nacional. Certo. Eu acho que esse processo é um processo que, felizmente, não tem retrocesso, porque a partir do momento que vai se ocupando os espaços, vai se tendo consciência dos seus direitos, eu não tenho mais retrocesso, porque esse retrocesso, se acontecer, ele não vai ser um retrocesso tranquilo. Então, eu acho que os próximos anos a gente vai ver cada vez mais pessoas pretas ocupando os espaços de decisão. Porque elas estão mais qualificadas, porque elas vão ganhar esses espaços em função da sua qualificação. Então, eu acho que é um processo que está em andamento. Eu só lamento que ele seja muito, muito lento. Isso eu realmente lamento, porque o que eu acho é assim, exatamente porque a gente tem todo esse processo de racismo acontecendo no Brasil e no mundo. Sim. Infelizmente, nos dias de hoje, isso aumentou enormemente por conta desses processos de extrema-direita espalhados por todo o mundo. Sim. Eu acho que, na verdade, o racismo tem, no meu entender,
algo que é absolutamente terrível na medida em que ele evita que a gente consiga localizar e identificar talentos. E a gente, por conta disso, perde muita gente boa, perde muita gente criativa, e a gente não pode permitir, com essa quantidade de material humano que eu tenho no Brasil, a gente não pode se permitir que isso aconteça. Então, eu acho que esse processo, que venha por meio do ensino, que vem por meio do conhecimento, é um processo lento, mas eu tenho certeza que daqui a um médio prazo a gente vai começar a pipocar mais homens e mulheres pretas ocupando os espaços de decisão no setor público, nas empresas. Já existe um movimento nessa direção, mas a única coisa que eu lamento é que ele é lento. Mas é melhor que seja lento e que exista do que não ter nenhum movimento nessa direção. Né? Exatamente. Eu vou colocar a educação também, e principalmente a educação racial mesmo, né? Eu acho que a gente trazer o conhecimento do racismo, né? Do que é isso, precisa, porque até hoje a gente vive um racismo que, vamos lá, vem da história, né? Enfim, a diferença, como o professor disse, a diferença social, eu sou branca, você é preta, você fica lá. E talvez a branquitude não entenda, não conhece o que é que a gente vive, porque é isso, né, que a gente passa. Eles não sabem o que a gente vive, então acho que precisa ter essa educação para que todas as pessoas entendam e a gente consiga caminhar para frente, porque essa coisa da gente vai e de repente volta, né? Infelizmente é a barreira. É a barreira daqueles que ainda não querem que o negro avance, que o negro esteja lá na frente. Então precisa educar esse pessoal. Esse pessoal precisa entender que nós podemos também, tanto quanto, temos capacidade tanto quanto, né? E podemos estar aonde a gente desejar. Então eu vejo que a educação precisa, né? Urgente. E isso desde lá de baixo, né? Desde lá de baixo. Já trazendo isso para a escola das crianças. Eu escutei uma vez uma palavra de uma mãe que eu achei muito interessante, né? A criança não nasce sabendo nada, né? Quem é que ensina ela a ser racista? Quem é que ensina? Exatamente. Então a gente precisa vir lá de baixo isso. E já trazer. É um movimento que já vem vindo, né, professor? Já vem vindo. Hoje as crianças estão mais diferentes, né? Mas ainda precisa bastante. Precisa bastante esforço. Ainda precisa bastante. Aí já me lembrou da frase de Nelson Mandela. Eu estou inspirada agora à tarde. Né? Ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor da sua pele. Se nós fomos ensinados a odiar, também podemos ser ensinados a amar. Exatamente. Nelson Mandela. Então, ninguém nasce racista. Ninguém nasce odiando a outra pessoa. As pessoas aprendem a ser. Exatamente. Mas eu provoco ainda mais, sendo a pessoa da formação que sou, a pessoa das relações étnico-raciais, provoco no sentido de acredito na educação, eu sou da educação. Só que eu acho que tem pessoas que nem a formação vai dar jeito. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Porque temos dúvida. Porque não é nenhuma provocação, uma constatação. Uma constatação. Porque está arraigado. Infelizmente, o racismo, ele está arraigado. É algo que está entranhado e não pode ter a melhor formação do mundo, com a melhor pessoa do mundo, que não vai ter jeito. Mas tem gente que tem jeito, né? E a gente, como você falou, a gente precisa esperançar. A gente precisa ter esperança e não desistir. E a formação é o caminho. E para todo mundo, desde as crianças aos professores, desde quem está nos altos cargos, né? Quem está nos cargos de decisão, sendo pessoas brancas, também precisam se formar. Ter letramento racial, né? Porque se letrar racialmente, elas vão entender o lugar delas, de fala e de agência, né? A gente até falou em outro episódio que a gente gravou aqui, essa questão de que muitas pessoas brancas, que elas é que estão majoritariamente nesses espaços de poder e decisão, falam que não podem fazer nada, nem falar nada, porque não é o lugar delas de fala. E aí, o racismo continua operando, o pacto da branquitude continua operando, um puxa o outro, só levanta para uma outra pessoa branca sentar e falam que não podem fazer nada. Se isentam da responsabilidade, que é delas.
né? Que é delas também. Né? Uhum. É uma responsabilidade de todos nós. É coletiva, sem dúvida alguma. Né? Sim. Sem dúvida Então, não é meu lugar. Não, é seu lugar, no seu lugar de poder, de decisão. O que você faz para incluir pessoas negras aqui? Sim. Né? Porque empresa é processo seletivo. E aí, quem você está selecionando? Quem está nessa diretoria? O que a gente faz para enegrecer essa diretoria? Exatamente. E pensar de uma forma mais humanizada, como o senhor falou, né? Porque a gente só humaniza quando a gente entende o que é ser humano e empático. Sim. Empatia. Tem pessoas brancas que têm empatia? A gente tem. Sim, claro que sim. A gente não tá, né? Sim, tem gente. sim. Então, tem gente, tem empatia, Sim, né? sim, Tá? sim, Tá sim. falando que tem. Sim, sem dúvida alguma. Mas a gente não... tá falando de lugares que nós temos vivências que só nós vamos saber. Exatamente. E não adianta você tentar traduzir para a pessoa que ela não vai entender. Não vai entender, não vai. Então é realmente uma vivência que está fortemente atrelada à sua cor da pele e que ela precisa estar no lugar ou... Não dá para entender, é meio complicado de entender. E às vezes as pessoas falam, não, isso é mimimi, isso não é bem assim, você está exagerando, não é desse jeito, é assim, querido, é assim. É que você não está aqui. E se você estivesse aqui, você entenderia perfeitamente o que a gente está falando. Sim. E a gente não precisa ir longe, né? Vai no shopping. Sim. Quem são as pessoas que carregam lixo? Sim. Né? Sim. Quem são as pessoas que estão varrendo? A maioria não é? Sim. Tanto que a gente, dependendo do lugar onde você está, você é confundido com o funcionário. Exatamente. Eu já vivi muito isso. Estou num lugar como consumidora e... você trabalha aqui, né? Nós nunca podemos estar lá num outro papel. Então, quando que isso vai ser entendido? Sim. E por que a gente não estranha isso, né? Essa é uma pergunta que eu não sei te responder. Quer dizer, na verdade, a gente estranha isso, a gente faz os comentários, em alguns momentos os comentários são até meio sarcásticos e vai pro humor, mas não é coisa pra gente entender, né? E não pode normatizar, a gente tem que parar de normatizar isso. Exatamente, não é. Porque fica normal, né? Fica normal. Sim. É muito ruim. Eu, até puxando um assunto, quando eu fui morar em Piracicaba, Piracicaba é uma cidade muito gostosa, mas ela é muito regionalista, né? As pessoas são conhecidas pelo sobrenome, né? São conhecidas, as pessoas são lá valorizadas pelo bairro onde elas moram. E eu fui morar num bairro que eu nem sabia qual era a tradição do bairro, fui morar perto de onde eu trabalhava, e depois eu fiquei sabendo que é um bairro tradicional da cidade. E um dia, eu na porta da minha casa, veio uma mulher e falou assim, nossa, você que mora nessa casa? Eu falei, sim. Ela falou, nossa, eu achei que você trabalhava aqui. Eu falei, não, eu moro. Ela falou, desculpa eu perguntar, mas quanto a senhora pagou nessa casa? Não, mentira. Ela não perguntou isso, não. Perguntou. Você respondeu o quê? Eu respondi assim, mas por que deseja saber? Não, é porque a outra moça nunca falou pra gente, nunca deixou a gente entrar nessa casa. Eu falei, porque aqui é a minha casa, deixa eu entrar. E já desconversei, enfim, não dei a resposta pra ela. E entrei pra dentro da minha casa. Então, ou seja, o que uma mulher preta estava fazendo naquele bairro, naquela rua, naquela casa. Enfim, né? Não era nenhuma casa chique, mas é uma casa boa, num bairro tradicional. Por que ela estava morando aqui? Então, assim, aí você olha aquilo. Eu entrei pra dentro da minha casa e fiquei pensando assim... Eu respirei pra não responder mal pra pessoa. Exato, porque nem esse direito a gente tem também. Porque se você responde mal, né, piora a situação, né? Sim. Então, essas vivências, né, que eu falo assim, as pessoas precisam aprender esse letramento e entender que nós, negros, podemos estar aonde a gente deseja. Sim. Não é anormal eu morar numa casa boa. Não é anormal você aparecer com um carro bonito, né? Não é normal o senhor ser um professor na universidade. Não é? Não, exatamente. Isso tem que ser normal. A gente tem que parar de normatizar. Que o negro não pode estar em lugares bons, né? Que o negro não pode estar num bom restaurante. Temos que começar a não normatizar. E eu sou dessas briguentas. Já aconteceu de eu entrar num restaurante, ser olhada... E, tipo assim, olhei de volta, tipo, Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Exatamente. Tá me achando bonita? Né? É minha beleza que tá te impressionando? Eu passei por isso aqui, tá? Minha beleza, isso é minha beleza. No café da manhã,
uma senhora branca ficou olhando pra mim fixamente. Só que eu acredito. Ficou me olhando. Eu falei, gente, será que ela tá... Não sei, né? De repente, não sei, quer saber dos meus dreads, deve ser, né? Mas às vezes dá vontade de fazer. Sim. Mas aí tem o estigma do raivoso, da raivosa, que nós fomos educados a não termos esse estigma. Então, nem o direito de e aí a gente tem, né? Imagina um acadêmico, né? Uma acadêmica, uma pessoa que está na Unicamp, trabalha numa universidade, responder de uma forma mais atravessada uma pessoa que provocou. Sim. Né? Porque essa mulher, por exemplo, que foi na porta da sua casa, ela merecia inclusive, uma resposta mais atravessada, né? Sim. E você teve que ser educada, porque você sabe que você carrega o estigma, você não precisa abrir a boca. Exatamente. Né? A gente não precisa abrir a boca para ser chamada de raivosa. Chamada de raivosa sem abrir a boca. Imagina se eu abrisse. Imagina. Né? Mas eu hoje também não sei vocês, mas eu já não me preocupo mais com esse estigma. Vão achar que eu sou raivosa. Tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que cada um pensa o que quiser. Né? Eu acho que a gente tem que se importar mesmo com o que a gente está fazendo. Exatamente. Né? Com o poder do nosso trabalho, com a transformação que a gente está gerando e que não é pouca. Sim. Né? Que a gente fala, é trabalho de formiguinha. Não deixa de ser em alguns casos? Sim. Mas quando a gente avança e vê, caramba, olha o que já foi feito a partir do que fizemos. A gente vê que a gente ainda tem muito a caminhar, mas que a gente já fez muita coisa. Sim. Né? Então, acho que o foco tem que ser mesmo nas transformações que a gente gera. E já caminhando para o final, eu, assim, você falou muito em sonho, né? Meu sonho, você não falou qual é seu sonho. Então, eu vou deixar essa pergunta final para cada um, tá? Para você e para você. Qual é o seu sonho? Você falou no começo e não falou qual Nossa, são tantos, né? Mas acho que hoje um sonho, acho que um dos maiores sonhos que eu tenho hoje é... Eu estou hoje até me dedicando mais para isso, mas é buscar uma sociedade mais igualitária. Porque hoje, assim, o que me traz mais desejo, eu já tinha, e hoje muito mais, é quando eu olho meu filho, né? Não vou colocar todas as crianças, mas o meu filho que está mais próximo. Eu fico pensando, gente, né, eu tenho que preparar esse menino para o mundo, para essa sociedade que está aí. E como mudar isso, né? A gente já vem de uma luta há muito tempo, mas como o próprio professor disse, né, é muito lenta. E eu quero que isso aconteça logo. Assim, um sonho é uma igualdade, que as pessoas se olhem sem fazer diferença uma das outras, né? Que eu possa entrar e sair de qualquer lugar sem ter medo do que os outros estão pensando da minha presença ali. Porque, infelizmente, eu ainda sinto, apesar de eu também ser assim, eu entro, vou e acabou, mas eu fico pensando sobre isso, né? Eu tô entrando aqui, alguém vai olhar pra mim, vai pensar isso, dependendo do movimento que eu fizer, vão pensar tal coisa. Então, eu acho que um dos maiores sonhos que eu tenho hoje é transformar isso, é transformar essa sociedade. Eu queria poder mudar a cabecinha de muitas pessoas, né? Então, acho que um dos maiores sonhos é isso, é trazer essa igualdade, essa humanidade aí para as pessoas. Acho que isso é o que eu tenho trazido de luta para mim mais forte dentro de mim cada dia mais. Ai, que lindo. Acho que é isso. E o seu? Acho que vai na mesma direção. Eu acho que a gente, na verdade, tem... a gente vive num país que tem uma quantidade muito grande de oportunidades, que tem um material humano de excelente qualidade, uma série de outras situações que nos fazem único, e a gente acaba, na verdade, não aproveitando tudo isso e não desenvolvendo aquilo que eu vou chamar de cidadania, né? Que passa obrigatoriamente por isso. Quer dizer, todos são cidadãos, todos têm direito e todos devem, na verdade, exercer o seu direito e poder, na verdade, estar em todos os espaços sem absolutamente nenhum medo. Então, acho que é mais ou menos exatamente o seu sonho. Eu acho que a gente ganha muito com isso. Eu fico assim, eu sempre penso muito, porque às vezes as pessoas, por exemplo, começam e fazem incursões fora do Brasil, então vão para a Europa. Eu vou citar o exemplo europeu, porque o exemplo europeu é um pouquinho mais cidadão do que o americano. O americano está construído em cima de um modelo que a diferença tem que ser o básico da sociedade. Os europeus são um pouquinho mais, digamos assim, por tradição, um pouquinho mais de pensar na cidadania coletiva.
E aí as pessoas vão e ficam, puxa, que coisa boa, a gente chega lá, faz isso, tem transporte público para todo mundo, ninguém pinta nada. Isso é cidadania. E essa ideia de cidadania a gente não consegue desenvolver no Brasil exatamente porque a gente tem essa ideia de que tem uma classe de cidadão 1 e uma classe de cidadão 2. Então, a gente tem realmente que trabalhar muito duro, porque isso, obviamente, está por trás de todo o racismo, está por trás de toda a origem da sociedade, toda a violência que foi feita com os escravizados, né? Porque acabou a escravidão e toda a população negra foi lançada à sua sorte. E não só lançada à sua sorte, como também sem direito de ter terra, sem direito a ter propriedade, sem direito a nada. Quer dizer, lançada, né, no espaço. Então, isso, na verdade, ao longo do tempo, cristalizou essas diferenças que eu acho que a gente tem realmente de trabalhar duro para, ao longo do tempo, ter um país que seja mais, como você falou, igualitário, que seja mais cidadão, que todo mundo, na verdade, possa ser tratado como brasileiro, ponto final. Não importa de onde você veio, qual é a sua cor. É um processo longo, é um processo que eu acho que a gente, há algum tempo atrás, talvez uns 4, 5 anos atrás, nós estávamos caminhando nessa direção e a gente teve um retrocesso violento no meio do processo. Sim. Que, na verdade, destruiu muita coisa e que agora você tem que novamente começar a construir e tentar politicamente evitar que tenha novos retrocessos, porque ele está o tempo todo ao redor da gente. Né? Então, é isso que eu acho que seria um sonho. Eu acho que, na verdade, eu acho que é um sonho que a gente pode perseguir e que tentar garantir que os nossos filhos possam, na verdade, viver num país desse tipo, não é? Acho que também tem uma responsabilidade nossa, a gente não pode fazer tudo sozinho, mas a gente pode, se juntando, chegar realmente a essa situação em que a gente tenha alguma coisa que seja mais justa para todos nós, né? E todas as pessoas possam ocupar os espaços pela sua competência. Isso, sinceramente, não tem cor. Definitivamente não tem. Exatamente. Eu compartilho do mesmo sonho. Obrigada, gente. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês, a disponibilidade. Foi muito bom. Acabou rápido. E tem presente. Não deu pra falar tudo. Não deu pra falar tudo? Tem tanta coisa pra falar. Vou fazer a segunda temporada. Se a Unicamp me chamar, sabe? Na próxima temporada. Então, a gente tem uma lembrança da Abalu Acessórios aqui. Pela participação. Muito obrigado. Muito obrigada. Posso olhar, né? Claro, por favor. Cheiroso. É da Ianê, da marca da Ianê. Abalu Acessórios. Coisa bonita. Que coisa bonita. A Ianê é praticamente uma vizinha. Eu moro pertinho. Eu muito provavelmente vou ser roubado. Sério? Sério, porque se eu mostrar isso aqui pra minha esposa, eu vou ficar sem. Então mostra. Esconde dela. Cheiroso. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço a participação de vocês. E assim finalizo o 5º episódio do Mandela Pod, Antirracismo na Unicamp. Muito obrigada a vocês pela participação. Tchau pra câmera, essa aqui, gente. Tchau, gente. Tchau.